Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É uma alegria estarmos juntos uma vez mais, nesta quinta-feira, para bendizermos ao Senhor e louvarmos o seu santo e precioso nome e meditarmos na sua poderosa palavra e no precioso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi revelado e que nos foi concedido graciosamente por nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convidá-los para nesse instante nós fazermos uma breve oração. Eu quero já louvar a Deus pela vida de todos aqueles que já estão online nesse momento e abraço a todos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir aí para você mandar compartilhar com seus amigos ou os demais irmãos, membros da igreja que você tem em contato, para estarem presentes nesse momento para celebrarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas de que pela graça de Deus e pelo poder do Evangelho que emana da sua palavra, nós seremos muito edificados nesta noite. Quero já abraçar os membros da comunidade a qual eu pastoreio, os membros ali da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no Conjunto Cidade Oeste, no bairro do Quintino Cunha. Que Deus muito vos abençoe, que Deus vos fortaleça, que Deus vos encha de ânimo e em nenhum momento venhamos desfalecer ante as adversidades, ante ao momento crítico em que nós estamos inseridos no âmbito desta pandemia que tem assolado o mundo e chegou, infelizmente, ao nosso país, ao nosso estado e, consequentemente, à nossa cidade. Mas vamos orar. A palavra de Deus diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Palavras do apóstolo ou do irmão do Senhor, Tiago, quando este escreve a sua epístola no capítulo 5 e o verso 16. E a oração do justo é poderosa e eficaz porque o Deus a quem o justo busca e se entrega e se rende e ora é o Deus Todo-Poderoso, que tudo faz segundo o querer da sua vontade. Um Deus livre, um Deus soberano, que não está à mercê dos nossos caprichos, mas que age em conformidade com a sua própria vontade, com os seus próprios desígnios, que são santos. Vamos, portanto, orar em o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos encontramos nesta noite em Tua graciosa e poderosa presença. E estamos, ó Deus, congregados em comunidade, ainda que distantes, unidos pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça operosa de Deus por meio do seu Santo Espírito, que nos batizou no corpo de Cristo, que nos imergiu no corpo de Cristo, de maneira que agora somos um só corpo no Senhor Jesus. Ó Deus, estende a tua mão graciosa e anima-nos, fortalece-nos, a fim de que nos mantenhamos firmes, perseverando, Senhor, na fé, mediante a graça operosa que a nós foi concedida por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesta hora que o teu Santo Espírito nos ilumine, cative cada mente,
e cada coração. E ainda, Senhor, na tua presença, oramos, ó Deus, por todos aqueles que agora estão, Senhor, na frente de batalha, pelejando, Senhor, contra esta pandemia, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, na área da saúde, na medida que também nós somos chamados como comunidade de Cristo a pelejarmos a batalha da fé e orarmos para que o Senhor nos conceda graciosamente o triunfo sobre este inimigo invisível que tem assolado a sociedade humana. Rogamos a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, como nós havíamos dito, na terça-feira fizemos assim um vídeo, uma live de forma repentina e sem aviso prévio. Hoje nós comunicamos aos grupos da nossa igreja, os grupos principais, o grupo de varões e o grupo das mulheres, o grupo Betel. Mas hoje nós temos a oportunidade de termos mais pessoas ouvindo e vendo esta live, a fim de que nós juntos cresçamos na graça e no conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Nós havíamos falado que hoje iríamos abordar uma temática pertinente, uma temática central no Evangelho, no Novo Testamento, a volta ou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a parousia. E para falarmos sobre este assunto, eu quero convidá-los a que nós abramos as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. A Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Quero, contudo, afirmar que nós não temos tempo, obviamente, né, para extrairmos do texto tudo aquilo que ele nos revela. Nós temos a intenção de, brevemente, numa síntese, explicitarmos aqui as palavras do apóstolo São Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, para a igreja de Tessalônica e, obviamente, para a igreja em qualquer cultura e em qualquer época. Portanto, Jesus está voltando. O que devemos fazer? Vamos ler o texto da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreve este texto específico que nós lemos nesta noite, concedendo alguns conselhos e explicitando algumas verdades acerca da parousia, acerca da vinda de Cristo. É óbvio que a carta do apóstolo São Paulo atende a algumas demandas que, sem sombra de dúvidas, permeavam a experiência da fé daquela comunidade no primeiro século, aquela comunidade de crentes em Tessalônica, província da Macedônia. O apóstolo Paulo chega à Macedônia e Lucas nos revela a ocasião em Atos capítulo 17. E como ele enfrentou uma ferrenha oposição por parte dos judeus que não aceitavam a palavra do Evangelho que emanava dos lábios do apóstolo São Paulo. E conforme a própria Escritura, é provável que ele tenha ficado muito pouco tempo em Tessalônica. E em função de ele haver estado muito pouco tempo em Tessalônica, a pregação acerca da vinda de Cristo que Paulo havia anunciado com a graça de Deus entre os crentes de Tessalônica provocara um ambiente de histeria entre alguns irmãos e de tristeza em alguns outros, visto que eles não haviam compreendido nem o tempo, nem as circunstâncias pelas quais o Cristo, o Verbo de Deus, haveria de se manifestar gloriosamente em sua segunda vinda, como de fato prometera aos seus discípulos. E uma das dúvidas que permeavam a igreja no que tange à vinda de Cristo provocara um comportamento inadequado por parte de alguns irmãos. De modo que alguns deles haviam parado, inclusive, de trabalhar e estavam sendo pesados no dia a dia para alguns irmãos daquela comunidade. E o apóstolo São Paulo escreve exortando-os a mudarem esse comportamento, porque eles haviam compreendido de forma equivocada o ensino, a pregação apostólica acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto fica claro quando no capítulo 4 e o versículo 11 desta presente carta, Paulo escreve aos mesmos dizendo-lhes: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Alguns destes irmãos que haviam compreendido de forma equivocada e haviam, na verdade,
transformado o comportamento deles em um comportamento equivocado ante a vinda de Cristo. Alguns deles haviam parado de trabalhar. E o apóstolo São Paulo, de Atenas, envia a Timóteo para exortar estes irmãos, para ressaltar as palavras apostólicas e ver como os irmãos estavam se comportando. O fato é que entre os irmãos da comunidade de Tessalônica, no que tange a vinda de Cristo, a pregação apostólica sobre a vinda de Cristo, haviam aqueles que haviam deixado de trabalhar, porque acreditavam na vinda iminente de Cristo já para aquela geração, e em função deste entendimento equivocado, haviam parado inclusive de trabalhar. E haviam outros que estavam entristecidos porque também não haviam compreendido acerca da vinda de Cristo e estavam entristecidos porque perguntavam e indagavam entre si o que seria daqueles irmãos que haviam morrido ou haveriam de morrer antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A estes, especificamente, o apóstolo Paulo ensina-os e exorta-os a não se entristecerem como aqueles que não tinham esperança. Porque aqueles que estão em Cristo, que durmam em Cristo, a palavra, o eufemismo que o apóstolo Paulo usa na carta para descrever aqueles irmãos que haviam morrido ou haveriam de morrer antes da vinda de Cristo. Ele diz: aqueles que estão dormindo ou aqueles que estão vivos, todos nós seremos transformados, acolhidos pela graça de Deus na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que estiverem dormindo, os que estiverem mortos, serão ressuscitados. E os que estiverem vivos serão transformados pelo poder do Espírito, de maneira que aqueles que estiverem dormindo, de maneira nenhuma precederão, ou melhor, os que estiverem vivos, de maneira nenhuma precederão os que estiverem dormindo, que estiverem mortos. Porque há uma só voz, e ao clangor da trombeta, o Espírito de Deus haverá de ressuscitar e transformar aqueles que estiverem dormindo no Senhor. Aqueles que estiverem mortos, mas que morreram com a esperança da vida eterna. E os que estiverem vivos serão transformados. Seus corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. E juntos, tanto os que morreram em Cristo como os que estiverem vivos serão transformados e conduzidos ao encontro glorioso de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse texto específico, o apóstolo São Paulo faz um contraste entre os ímpios, os que não conhecem o Evangelho, os que desprezam o Evangelho de Cristo Jesus e aqueles que anelam e estão acolhidos no amor redentor de Deus revelado no Evangelho. Ele faz esse contraste entre ambos os grupos no âmbito da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que não estão em Cristo, a vinda do Senhor será surpreendente. A vinda do Senhor será cercada de uma expectativa de juízo. E de modo nenhum eles escaparão. Mas no âmbito daqueles que estão em Cristo,
acolhidos pelo amor de Deus, estes devem esperar graciosamente e alegremente a vinda de Cristo, porque para a igreja a vinda do Senhor não será surpreendente. Nós estamos aguardando e gemendo pela vinda de Cristo Jesus. Paulo descreve em Romanos capítulo 8 os gemidos da criação, os gemidos da igreja e os gemidos do Espírito. A criação anela a vinda de Cristo Jesus, porque sabe que a redenção da igreja implica na redenção de todo o cosmos. A transformação da igreja implica na redenção do universo. Toda a criação será redimida. Toda a criação passará e sofrerá uma convulsão transformadora, porque a redenção da igreja será a redenção de toda a criação. Na mesma medida que o Espírito Santo também geme em favor da igreja, diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, enquanto que no âmbito da vinda de Cristo para os perdidos, para aqueles que rejeitaram o Evangelho, será uma surpresa, será surpreendente para a igreja? Para a igreja não. A igreja anela, ama, anseia, ora pela vinda de Cristo. Vinda esta que não está circunscrita ao cronos, ou seja, a um tempo determinado, a um tempo específico. Jesus revelou-nos em Mateus capítulo 24 e o verso 36, que nem mesmo ele sabia naquela ocasião. Em Atos capítulo 1, versículo 7, quando ele é questionado pelos discípulos, quando Jesus estava ressurreto entre eles, perguntaram acerca da restauração de todas as coisas, da restauração do reino a Israel. E Jesus então responde-lhes enfaticamente, dizendo-lhes: no que tange aos tempos e às eras, não é esta a compreensão que vocês devem ter. Não é esta a expectativa que vocês devem ter. Porque quando Jesus falou, e toda a Bíblia Sagrada fala-nos, obviamente, no Novo Testamento, sobre a parousia, sobre a vinda de Cristo, não está relacionada a um tempo específico, a um cronos. Não há um tempo definido. Este tempo pode ser agora. Este tempo pode ser amanhã. Este tempo pode ser a qualquer segundo. A igreja não deve estar fazendo ou vivendo, buscando discernir qual o tempo. Nós devemos estar ansiosos e anelando a vinda de Cristo a qualquer momento, independente do tempo e das circunstâncias. O anseio da igreja é a vinda do Cristo, é a vinda gloriosa de nosso bendito Redentor. Porque a vinda de Cristo significa, amados irmãos, a restauração de todas as coisas, a redenção final da igreja. Significa que o nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Significa que o nosso corpo corrupto será transformado em um corpo incorruptível. Conforme as palavras do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, quando este escreve a primeira carta aos mesmos, no capítulo 15, a partir do versículo 53. Quando ele diz: convém
Que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O triunfo da igreja é Cristo. E a parousia, quando Cristo vier com toda a sua glória, a igreja será plenamente redimida. Portanto, essa é a nossa alegria, esse é o nosso anseio. E nós não devemos estar limitando um tempo específico, porque essa não é e nunca foi a intenção de Jesus, nem dos seus apóstolos. Por isso que Paulo diz-nos aqui nesse texto, no verso 1: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Certamente o apóstolo Paulo, quando esteve em Tessalônica, pregando e ensinando-lhes o Evangelho, e acerca da vinda de Cristo Jesus, ressaltou aqueles irmãos que eles não deviam estar preocupados com o tempo, com um tempo específico, com uma era, com uma época específica. Nós devemos estar com esta expectativa renovada todos os dias da vinda de Cristo. E quando Ele voltar, se eu estiver vivo ou dormindo, eu estou em Cristo. Quer eu esteja vivo, quer eu esteja dormindo em Cristo Jesus, eu estou em Deus. E quando o Verbo, o Cordeiro de Deus, vier em toda a sua glória, buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, nós não vamos ser surpreendidos. Porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E o contraste que Paulo faz entre os filhos das trevas e os filhos da luz é que os filhos das trevas serão surpreendidos, porque rejeitam a palavra do Evangelho, porque escarnecem da gloriosa mensagem do Evangelho de que Cristo haverá de vir uma vez mais para buscar a sua igreja, julgar todas as consciências e restaurar todas as coisas para o louvor da sua glória. Mas percebam que no versículo 2, o apóstolo São Paulo continua dizendo-nos: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Eu quero chamar a sua atenção porque o apóstolo Paulo usa nesse verso a expressão dia do Senhor. E esta expressão, dia do Senhor, ela é muito comum também no Antigo Testamento, principalmente na literatura profética. Os profetas como Joel, como Ageu, como Isaías, como Oséias, como Miqueias, como Sofonias, em suas mensagens, em suas profecias, falaram-nos do dia do Senhor. De maneira que o dia do Senhor pode ser compreendido como qualquer período da história em que Deus entra em juízo com o homem pecador, com o seu povo. E é óbvio que quando Paulo usa essa expressão veterotestamentária, ele também está apontando para a parousia, para
a vinda de Cristo Jesus. Porque a vinda de Cristo para a igreja significa salvação, redenção. Mas para aqueles que não estão em Cristo, para os perdidos, para os ímpios, o dia do Senhor será um dia de julgamento. Um dia de tristeza. Um dia de lamento. Mas para mim e para você, para todos aqueles que renderam seus corações a Cristo, todos aqueles que foram acolhidos pelo poder do Evangelho, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, todos aqueles que foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, todos aqueles que foram imergidos no amor de Deus, mediante a graça do Evangelho e o poder do Espírito Santo, e para estes, a vinda de Cristo implica em salvação, redenção. Significa que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E meu querido irmão, minha querida irmã, não há lágrima que o nosso Senhor Jesus Cristo não possa enxugar dos nossos olhos. Não há dor que Ele não possa sanar. Não há tristeza que não redunde em alegria. Não há dor que não redunde em esperança. Não há lágrimas que não redunde em sorriso. Porque Cristo é a nossa gloriosa salvação, a nossa gloriosa redenção. Percebam que no versículo 3, o apóstolo São Paulo ressalta como a vinda do Senhor tomará os ímpios de surpresa. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A vinda de Cristo é inevitável. O juízo vindouro é inevitável. E quando os homens estiverem dizendo paz, paz, e quando estiverem arrogantemente confiando em si mesmos e assentados em sua arrogante segurança, superficial segurança e paz superficial, serão surpreendidos com a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que desta vez não vem como cordeiro, desta vez ele virá como o leão. Desta vez ele não vai vir revestido das limitações da nossa humanidade caída. Ele virá glorioso. Desta vez ele não virá como homem de dores, nem como servo, desculpem, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como aquele que tem a chave da morte e do inferno, como aquele a quem João se referiu a ele como o Alfa e o Ômega, aquele a quem João viu na visão do Apocalipse como o único digno de abrir o livro e de desatar os selos, de abrir o livro da história e julgar todos os atos humanos, todas as nossas atitudes,
todas as nossas obras, porque nós seremos julgados pelas obras. A salvação é pela fé que redunda em boas obras. A fé genuína nos conduz às boas obras. E se nós fomos tomados pela graça de Deus e nos foi concedido o dom da fé genuína, a fé que salva, certamente a nossa fé resultará em boas obras. E então, na vinda de Cristo, nós nos regozijaremos pela gloriosa salvação. E na gloriosa salvação revelada na vinda de Cristo, quando não somente a igreja, mas toda a criação será redimida, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais enfado, não haverá mais dolo, não haverá mais pandemias, epidemias, surtos, não haverá mais incertezas, porque em Cristo Jesus toda a existência e todos os entes conscientes que foram acolhidos pelo poder do Evangelho e transformados pela graça de Deus, regozijarão e viverão a bem-aventurança eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o que nós devemos fazer como igreja ante a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Primeiro, nós devemos ressaltar, mais uma vez, o contraste que o apóstolo São Paulo faz entre o perdido, que está alheio ao Evangelho, e aquele que foi acolhido e que acolheu o Evangelho de Cristo Jesus. Na vinda de Cristo, para os perdidos, a vinda dele será surpreendente. E o juízo será inevitável, de modo que eles não escaparão. Mas para os filhos da luz, os filhos do dia, aqueles que foram acolhidos pelo Evangelho, que acolheram o Evangelho pela fé em Cristo Jesus, a vinda de Cristo não será de modo algum surpreendente. De modo algum surpreendente. Mas uma coisa nós sabemos, e o próprio Jesus nos ensinou, que o seu dia, na sua vinda, a metáfora que é usada, ou a analogia que é usada pelo apóstolo nesse texto, e até mesmo pelo Senhor Jesus, é do ladrão, que não avisa sua ida, suas intenções para o proprietário de uma casa, para o dono da casa. Pois se ele avisasse, o dono ficaria aguardando, vigilante. Mas, amados irmãos, percebamos que quando Paulo usa essa analogia, ele usa especificamente para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Porque para nós, a igreja, nós aguardamos a vinda de Jesus independente do tempo, independente das eras, independente das épocas. Nós esperamos Jesus para agora. Ele é o Deus de já. Nós não esperamos Jesus para amanhã. Nem devemos ficar protelando essa expectativa.
ela deve ser perene, contínua em nossa alma. Porque para nós que fomos redimidos em Cristo, essa vinda resultará em alegria e em transformação plena para a igreja de Cristo Jesus. Mas ele concede-nos aqui alguns conselhos no que tange a vinda de Jesus Cristo. E o primeiro conselho está no versículo 6. Versículo 6 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Percebam que Paulo diz: assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Observe, amados irmãos, que o apóstolo São Paulo explicita, enfatiza que o que a igreja devia fazer ante a expectativa da vinda de Cristo: não dormir. Observe, mais uma vez eu quero ler com você. Ele diz no verso 6, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Mais uma vez ele estabelece, irmãos, o contraste entre o perdido e o crente em Jesus. O crente em Jesus não dorme. O crente em Jesus não está insensível ante aos sinais, às evidências que apontam para a vinda de Cristo Jesus. O crente em Jesus, a igreja, não está dormindo na insensatez espiritual. A igreja do Senhor Jesus não está imergida na ignorância. Nós temos o conhecimento e a revelação da própria palavra de Deus de que a vinda do Senhor Jesus é certa. Ele virá, ele vem. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, ficou escrito para nós, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, não vos preocupeis, não vos turbeis, crede em Deus, crede também em Cristo. De modo, amados irmãos, que nós não devemos estar perplexos, atemorizados ante a estes últimos acontecimentos. É mister que eles aconteçam. É necessário que eles aconteçam. Isso não significa que esta é a primeira pandemia da humanidade, que a humanidade enfrenta. No século passado, em 1918, para ser mais específico, também houve a gripe espanhola que matou pessoas em todo o planeta. Mas, amados, é óbvio que Jesus mesmo nos advertiu que a vinda dele seria precedida por esses acontecimentos e como dores de parto se intensificariam quando a vinda dele se aproximasse. E toda mulher que é mãe sabe, discerne o que isto significa na experiência. Que na medida que se aproxima a vinda da criança ao mundo, estas dores, elas vão se intensificando, elas vão progredindo, elas vão aumentando. Isso significa, amados irmãos, que o útero da criação anela por dar à luz
a vinda gloriosa de Cristo Jesus, apontando através de sinais e de evidências plausíveis, perceptíveis, experimentáveis, que de fato se aproxima a vinda de Cristo Jesus. A trombeta soará e o Cristo aparecerá em toda a sua glória, com os seus santos, para vir arrebatar a sua igreja, para vir buscar o seu povo. Como você está agindo? Como nós estamos agindo ante a vinda de Cristo? O que o apóstolo São Paulo aqui nos admoesta, nos aconselha, portanto, é: não durmamos. Não durma. Não seja ignorante acerca dos sinais que apontam para a vinda de Cristo. Não seja insensível ante as circunstâncias. Não seja indiferente à palavra de Deus. E obviamente, irmãos, estejamos sóbrios. Veja, o que devemos fazer ante a vinda de Cristo? São Paulo diz, primeiro conselho, não durmamos. E eu quero lembrá-los de um texto paulino, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, quando ele diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação já está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E Paulo, nesse texto, está falando da salvação no âmbito do último aspecto da salvação, que é a glorificação da igreja que se dará na vinda de Cristo. E nós não devemos dormir, não devemos estar insensíveis. Sabe, irmãos, a igreja brasileira, o evangelicalismo, foi imergido numa teologia que nos conduziu a uma compreensão de fé baseada apenas nesta vida. Nós fomos acometidos, amados irmãos, de um mal onde a esperança da vida eterna foi arrefecida em nossa alma. Onde os crentes, onde a maioria daqueles que se dizem evangélicos esperam por um evangelho, por um cristianismo que atenda apenas às suas necessidades do aqui e do agora. E nós estamos dia após dia nos esquecendo que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros e que essa existência, ela não é eterna, ela é finita, ela é passageira, ela é efêmera. Portanto, os nossos corações não devem estar nem naquilo que nós temos, não em ouro, em prata, porque enferrujam, porque o ladrão mina e rouba. O nosso coração tem que estar no Evangelho, o nosso coração tem que estar em Jesus. Em Jesus, o Filho de Deus. Nosso coração deve estar nele. Nosso coração e nossa confiança deve estar em Cristo. Portanto, não durmamos. Segundo conselho que o apóstolo Paulo concede à igreja, ainda no versículo 6, ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos. Enquanto aqueles que rejeitam o evangelho dormem em sua insensatez e ignorância acerca da vinda de Cristo Jesus, nós estamos acordados. Mesmo
enquanto todo mundo está em trevas, nós estamos acordados e vigilantes, vigiando, aguardando, esperando o sol da justiça raiar, o sol da justiça brilhar, e nós seremos plenamente resgatados pela glória vindoura, soberana e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, São Paulo diz, vigiemos. Lembremos-nos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse, irmãos, que nós devemos vigiar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne vacila. Amados irmãos, até certo ponto é natural nós ficarmos envolvidos por incertezas, preocupados com o amanhã, ante as circunstâncias que nós estamos inseridos. No entanto, amados irmãos, ao nos abraçarmos com o Evangelho, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, o nosso coração enche de esperança. Porque eu sei que o meu amanhã está em Cristo Jesus. Está nele. E eu sei que o amanhã não tomará o meu Jesus de surpresa, porque Ele conhece o hoje e Ele conhece o amanhã, porque como diz o autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, sempre eternamente. A igreja está em Cristo, a igreja está em Jesus. A igreja anela pela sua presença, a igreja anela pela sua vinda, a igreja anela por ouvir a trombeta soar. E então ser tomada graciosamente e gloriosamente por Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, vigie. Vigiemos. Vigiemos a nós mesmos, de não sermos tomados por uma insensibilidade e uma insensatez ante a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Nós não somos das trevas, nós somos do dia. E para nós vigiarmos, nós precisamos estar sóbrios. Sóbrio aqui, Paulo quer dizer-nos, amados irmãos, está plena e absolutamente convicta e tão somente discernindo com toda a plenitude cognitiva, ou seja, estar cônscio e dominando todas as faculdades cognitivas. Porque aqui, amados irmãos, o contraste é entre a sobriedade e a embriaguez. O bêbado, o embriagado, perde muito do seu discernimento, das faculdades cognitivas, elas ficam agravadas, elas ficam infectadas pela embriaguez. O sóbrio está pleno em seu discernimento. Ele não está embriagado pela insensatez. Ele não está embriagado pela ignorância. Ele tem consciência, sabe, discerne que a vinda do Senhor Jesus se aproxima e que nós devemos estar vigilantes, que nós não devemos dormir, que nós somos filhos do dia e estamos aguardando a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E para tanto,
nós devemos estar revestidos. Revestidos da couraça, da armadura, da fé, da esperança e do amor. Veja, olha o que o apóstolo São Paulo nos diz aqui no verso 8. Nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Fé, amor e esperança. Lembremos-nos que quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 13, ele fala também da fé, da esperança e do amor. Nós devemos nos revestir, amados irmãos, dessa couraça, a couraça da fé. A confiança inabalável na palavra de Cristo. E como disse o salmista, no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Devemos estar, amados irmãos, revestidos da couraça do amor. E estarmos nos relacionando com Deus na medida em que nós amamos o nosso próximo, em que nós acolhemos, mesmo ao sermos contrariados, amando o nosso semelhante, porque é no amor ao próximo que o nosso amor a Deus se evidencia, se manifesta, se revela. E é por isso que Jesus faz a síntese da lei no amor, em Mateus capítulo 22 e em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 39. É por isso que São Paulo também fala-nos que o cumprimento da lei é o amor, em Romanos capítulo 13, versículo 10. Portanto, meus amados irmãos, o que deve reger a nossa conduta, os nossos relacionamentos, enquanto nós estamos aqui, nessa existência debaixo do sol, aguardando a vinda de Cristo, é o amor uns para com os outros. Porque é neste amor uns para com os outros que o amor de Deus se evidencia, o amor de Deus se manifesta. E estejamos munidos do capacete da esperança da salvação. Que a nossa esperança, ao contrário do ditado do mundo que diz que a esperança é a última que morre, e embora ela seja a última, para os perdidos ela morre, para os crentes a esperança morreu em nosso favor, mas venceu a morte, ressurgiu dentre os mortos e está à destra do Pai, onde há de vir uma vez mais para buscar os seus, julgar os vivos e os mortos e nos conceder a bem-aventurança eterna para todos aqueles que nele estão e nele vivem arraigados e imergidos pela fé, o amor e a esperança da salvação. A salvação vindoura que nós já experimentamos. Essa salvação que se consumará plenamente na vinda de Cristo Jesus, ela já é experimentada aqui e agora, irmãos. Porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e Paulo nos revela isso na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, na altura do versículo 4 e 5 a seguir. Porque, irmãos,
Nós não fomos destinados para a ira. A base dessa esperança está na eleição divina. Deus não nos destinou para a ira, Deus nos destinou para a salvação, Deus nos destinou para a vida eterna. Esta é a base da nossa esperança, a eleição soberana e graciosa de Deus. Ele nos escolheu em Cristo, não para a ira, mas para a salvação. Paulo diz isso no verso 9. Ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi destinado não para a ira, mas para a salvação. A salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, amados irmãos, que Paulo diz que é mediante Jesus Cristo, porque a parte de Cristo e fora de Cristo não há salvação. Mas você já está salvo. Você está sendo salvo. E você será salvo na ocasião da gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, nós devemos estar em vigilância, não dormirmos, nos revestirmos da fé, do amor e da esperança, porque esta esperança está fundamentada na eleição de Deus mediante Jesus Cristo e a morte dele, que foi a base, o fundamento da nossa salvação. Olha o versículo 10. Que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Veja aqui, amados. Paulo está dizendo, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Veja bem, aqui o apóstolo São Paulo está falando especificamente da igreja, daqueles que não foram destinados para a ira, mas para a salvação mediante a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vigiando, os que estão vigiando são aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo. E os que estão dormindo são aqueles que morreram antes da vinda de Cristo. Então, quer os que estiverem vivos, e os que estão vivos devem estar vigiando, ou os que estiverem dormindo, que morreram antes da vinda de Cristo, nós estaremos vivendo plenamente em união com Ele. Porque os que estiverem dormindo serão ressuscitados, e os que estiverem vigiando serão transformados para o encontro glorioso com Cristo, e veremos para sempre em comunhão com Ele. Com estas palavras e com esta esperança gloriosa, Paulo faz uma última recomendação e concede-nos um último conselho. No verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Percebam que os irmãos em Tessalônica já estavam consolando uns aos outros e edificando-vos uns aos outros com esta mensagem gloriosa de que Cristo haveria de voltar e que o tempo ele não determinou.
mas que certamente ele viria. E a igreja deveria estar vigiando, a igreja deveria estar alerta, a igreja deveria estar revestida da fé, do amor e da esperança. E, sobretudo, a igreja em comunidade. E aqui, irmãos, mais uma vez nós percebemos a importância da comunidade. A importância de vivermos a experiência cristã em comunhão, em comunidade, uns com os outros. Ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, ou seja, uns aos outros, como já estáis fazendo. Portanto, irmãos, o que devemos fazer ante a vinda de Cristo? Não durma, vigie, se revista da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. E, sobretudo, console o seu irmão e encontre consolação neste evangelho glorioso que redunda para a igreja em bem-aventurança e gozo eterno. Que Deus em Cristo possa te abençoar, nos abençoar, no nome de Jesus. Eu quero, portanto, concluir as minhas palavras agradecendo principalmente aos membros da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, do Conjunto Cidade Oeste, aqueles que não são membros da nossa comunidade, mas que participaram, que nos ouviram e que foram também alcançados por esta palavra e edificados por esta palavra. Que Deus muito te abençoe. Essa é minha palavra de gratidão e agradecimento por você nos suportar durante aqui eu acho que já está com mais de 1 hora. Mas tenha um pouco mais de paciência, eu quero só fazer dar algumas informações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou hoje um decreto em que ele determina a abertura das igrejas, né? Pelo menos no âmbito da assistência religiosa, como uma atividade essencial para a sociedade. Os cultos ainda não estão liberados, conforme a determinação do governador Camilo Santana, para evitar as aglomerações, mas a partir do domingo a nossa igreja vai estar aberta. Veja bem, pela manhã eu vou estar na igreja para receber os irmãos que quiserem oração, orar comigo ou receberem oração. Os irmãos que quiserem uma instrução, um conselho, que quiserem rever o pastor, enfim. A igreja estará aberta a partir das 8 horas da manhã. Nós ainda não teremos o culto comunitário, o culto público. O governador Camilo Santana. Portanto, ainda domingo nós faremos uma live à noite, certo? Um culto à noite, uma mensagem e reflexão à noite, através de uma live a partir das 19 horas, à noite de domingo, a partir das 19 horas. Ainda não teremos o culto. E aí nós vamos aguardar as autoridades sanitárias, as autoridades civis, no decorrer da próxima semana, e aí sim nós estaremos comunicando a todos os membros o que nós haveremos de fazer. Mas dependemos da postura das autoridades constituídas. E aí, na próxima semana, independente da decisão das autoridades, nós estaremos visitando, certo? Nós estaremos visitando as famílias da nossa comunidade. Obviamente que não cometeria irresponsabilidade
de se eu estivesse gripado ou com algum outro elemento que arriscasse a saúde dos irmãos, né? Eu me resguardarei de ir a alguma casa que o irmão ou irmã entenda que não pode receber, visto que corre algum tipo de risco, tá certo? Mas isso não impedirá de que eu esteja sempre orando pela sua vida, orando por você. Então, domingo, 8 horas da manhã, nós vamos estar com a igreja aberta, estaremos orando pela sua vida e, obviamente, irmãos, que nós estaremos lá também para algum irmão, membro da nossa igreja, que quiser levar o seu dízimo, a sua oferta para a igreja, porque a igreja precisa. O governador, assim como a você, também não nos dará algum tipo de recurso, mas vamos confiar em Deus. Creiamos em Deus. Não desfaleçamos, não desanimemos. O Senhor é conosco. Nós vamos superar esta adversidade e com a graça de Deus nós sairemos mais fortes. Nós sairemos mais convictos da nossa fé. Nós sairemos com mais ousadia da graça de Deus e na graça de Deus para anunciarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho. Não é o momento de brincarmos de sermos crentes. É o momento de nós testemunharmos da fé com ousadia, sem temor, mas com ousadia, a ousadia do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.